uma fraqueza em mim, em primeiro lugar, que eu preciso de corrigir. Vou também tentar fascinar a minha família, porque sempre me acompanham e ou uma ou outra pergunta, és tu a pregar? Oh, não. Então, 4 ou 5 mensagens é mais ou menos a dose com que levam quase sempre, porque, claro, a gente aproveita, estamos em lugares diferentes, né? Tu não és diferente, pois não, Luís? Então levamos os mesmos conteúdos. Mas acreditem que às vezes fico farto mesmo é de me ouvir a mim. Porque tantas vezes que falo, e são tão poucas às vezes, ou ainda não são tantas vezes que eu pratico aquilo que falo. E às vezes esta é a nossa dificuldade. Estou a ser honesto convosco. Nós muitas vezes temos, todos nós temos dificuldade em cumprir exatamente com aquilo que desejamos, mas vamos procurar chegar lá. Então, vou tentar propor ali a votos à Sofia qual será o tema da mensagem de hoje. Então, vamos falar sobre o pior de todos os pecados. Haverá alguma coisa dessas? Haverá algum pior pecado, pior do que os outros? Alguém pode imaginar qual seja o pior de todos os pecados? Olha, eu vou dar uma ajuda. Quero dizer que este pecado está logo aqui, aparece logo no início. Não vamos ter que esperar até ao fim da mensagem para chegar a essa conclusão. Está logo no início, mas vamos tentar. Tem que ser um pecado que seja uma coisa horrível, não é? Tem que ser uma coisa vergonhosa, detestável. Tem que ser um pecado que nós não gostamos de ver nada no outro, nem nós próprios também. Talvez tenha que ser um pecado popular, não é? Tem que ser um pecado que esteja na Bíblia, ou que esteja pelo menos uma vez mencionada nas Escrituras. Agora, haverá realmente isso de pior pecado do que os outros? É um pouco arriscado fazer uma afirmação destas, mas eu vou tentar. Mas queria também deixar disponibilidade nos vossos corações para não concordar comigo. Porventura, mesmo chegando ao fim, alguém pode não concordar que exista pecado pior do que os outros. E eu não estou a dizer que este pecado é aquele que nos rouba a presença de Deus ou que é o único que nos leva à morte. Teologia, não é? Todos os pecados eles nos condenam e levam à morte. Eu não estou a dizer que é este aquele que faz mais dano espiritual do que os outros. Mas ainda assim pode ser que seja o pior. Então vamos lá. Eu gosto também, a gente muda à medida que os anos correm. Eu tenho o texto corrido, isto ajuda-me a controlar no tempo. Fugiram com o relógio. Quem é que levou o relógio daqui? Pronto, mesmo sem relógio já sei mais ou menos o tempo que posso dispor. 3, 4 da tarde nós vamos almoçar. Então o texto está corrido porque está publicado também. Eu às vezes publico a mensagem antes do culto, isto para os irmãos de Fernão Ferro. Então já sei quando alguém não compareceu no culto foi porque foi à internet e viu a mensagem, não é? Ok. Não tem nada a ver. Bem, se os irmãos abrirem Mateus capítulo 22, versos 36 e 37, ainda não é a resposta a este enigma, não é? Qual será o pior de todos os pecados? Eu sei que alguns já podem pensar que hoje nós finalmente vamos ouvir o pior de todos os pregadores, mas vamos ver se eu consigo cativar-vos. Durante a Idade Média, um grupo de monges decidiu amar a Deus de todo o coração, mente e alma, como Jesus ordenou no maior mandamento. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E estes monges, pegando nisto, lá foram refugiar-se num convento. Seria preferível que ninguém aqui o fizesse. Realmente, nós, se queremos provar que amamos a Deus, nós fazemos-lo refletindo este amor na vida de alguém. O pastor Luís Miguel já mencionou isto. Não temos na nossa estrutura cristã, no nosso entendimento, a necessidade de ir para um convento. Se nos quisermos refugiar para um retiro espiritual, para ter um tempo com Deus, isso é outra coisa, mas ninguém aqui hoje vai ser convidado a ser monge.
Bem, eles queriam saber não só o que fazia com que eles amassem a Deus, mas também aquilo que os afastava, e compilaram uma lista de pecados básicos a partir do qual se originavam os outros pecados. Ouviu falar em 7 pecados capitais? Foi esta a conclusão, ou pelo menos foi isso que nos chegou desta iniciativa daqueles monges. Mas o pior de todos os pecados qual será? Vamos ler em Provérbios capítulo 6, verso 16 a 19. É aqui que nós vamos ficar durante quase todo o tempo da ministração. Por isso, se quiser manter a sua Bíblia aberta em Provérbios, isso será o bastante. Então, lemos assim: há 6 coisas que o Senhor detesta, e uma das 7, sim, há 7 que ele abomina: olhos altivos, aqui vai a lista: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Há uns tempos atrás, já não vai longe, lendo esta passagem, andava aqui à procura qual destes seria o pior. Entre a lista de todos eles, eu achava que seria o último, mas hoje estou mais convencido que é o primeiro: olhos altivos, ou seja, orgulho. Orgulho é o pior de todos os pecados. Vou insistir nisto um pouco, vocês vão me dar essa liberdade por mais um tempo, ok? Orgulho é o pior de todos os pecados. O primeiro da lista. Deus odeia este pecado, primeiro do que todos os outros, porque as pessoas que são cheias de orgulho demonstram isso nos seus olhos, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento. O orgulho encabeça a lista dos 7 pecados que Deus mais odeia, porque este é o pior de todos os pecados. Para entender o porquê, então nós vamos olhar mais profundamente para a descrição do orgulho, os perigos do orgulho e também como nós podemos destruir o orgulho. Então, 3 pontos para esta mensagem. Uma descrição daquilo que é o orgulho, os perigos que o orgulho pode trazer à nossa vida e como destruirmos o orgulho na nossa vida. Depois de algumas vezes que já falei sobre este assunto, eu tenho a reconhecer que ainda tenho alguma coisa cá dentro para remover em matéria de orgulho. Por exemplo, quando somos contrariados, como é que nós reagimos? Não é? De uma forma afável, de uma forma agradável, logo de boa e espontânea vontade, ou ficamos ali a torcer pela nossa razão? É um indicador, não é? De se nós realmente temos ainda algum orgulho que precisamos remover da nossa vida. Então o orgulho, vamos descrever o orgulho. O orgulho é o pior de todos os pecados porque é o primeiro pecado cometido no universo. Onde é que ele vai buscar isto? O orgulho não é autoestima elevada, porque dessa nós precisamos, porque nós precisamos de ter uma boa autoestima. Orgulho é arrogância, ou ter uma opinião exagerada a respeito de si mesmo. Orgulho é aquela palavra que melhor descreve a tentação de Satanás. A essência de Satanás é revelada no coração do rei da Babilónia, que foi completamente tomado por Satanás. Nós lemos isto em Isaías, capítulo 14, versos 13 e 14. O rei da Babilónia é uma figura de como Lucifer se transformou em Satanás. Por causa do seu orgulho, Satanás liderou uma rebelião contra Deus. Estão lembrados desse episódio? Não é? Orgulho. Em seu coração disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Podemos, se calhar, dizer, e não é exagero nenhum, uma pessoa orgulhosa é aquela que acha que é mais do que o outro. Pronto. Simples, dito de uma forma simples. E Jesus descreveu o resultado desta rebelião em Lucas capítulo 10, verso 18. Eu via Satanás como um raio cair do céu. E este foi o tempo que Deus resolveu um problema de orgulho na sua corte. Não é?
como um raio, ele caiu do céu. Alguém já viu um raio? Todos nós já vimos, não é? Essa é a velocidade, ou se calhar ainda maior, com que Satanás, por causa do orgulho, foi despedido do céu. Satanás levou Adão e Eva a pecar, apelando para o seu orgulho, e o mesmo orgulho que o levou a rebelar-se contra Deus. Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem do fruto proibido, morreriam. Mas Satanás diz-lhes: certamente não morrereis. Está em Gênesis capítulo 3, verso 4. De seguida Satanás disse: e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aquilo que Satanás no céu aquilo que encheu o seu coração, quis ser como Deus e levar-se como Deus. Cá na terra ele procurou lançar o mesmo tipo de desobediência, de rebelião no coração do homem e da mulher. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A essência do orgulho, portanto, é tentar ser o teu próprio Deus. Ou tentar ser como Deus. As pessoas que querem ser Deus dizem: posso fazer as minhas próprias regras, viver como eu quero, eu posso viver com os meus próprios padrões e moral. E de novo, e por outras palavras, o orgulhoso aqui o que diz é: eu serei o meu próprio Deus, eu serei a minha própria autoridade moral. Quem é que já ouviu isto por aí? Muitos de nós já ouvimos. Há pessoas que acham que podem fazer todo o tipo de coisas porque a moral é aquela que elas têm dentro de próprias. Elas acham que são donos dos seus próprios limites morais. Mas Deus diz que não é assim. Isso é tentar ser Deus. Mas Deus só há um. E é Ele que dita as regras morais e a conduta sob as quais os seus seres humanos, suas criaturas, devem viver. Então isto é uma breve descrição do orgulho. Então agora podemos ver os perigos do orgulho. O que é que o orgulho pode causar na nossa vida? O orgulho provoca todos os tipos de problemas na vida e pode ferir-nos pelo menos de 4 maneiras. O orgulho provoca vamos ler em Provérbios capítulo 5, capítulo 16, verso 5, um versículo que é conhecido de todos nós, com certeza, depois de abrir você vai se lembrar dele. Provérbios capítulo 16, verso 5. O orgulho fere-nos espiritualmente. Diz: abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Nós conhecemos que uma abominação para Deus é, por exemplo, outro Deus. Certo? Uma imagem é uma abominação. Um Deus falso é uma abominação. Um ídolo é uma abominação. Um altivo é uma abominação. Comparação terrível, não é? Abominação é ao Senhor todo o altivo do coração. Há apenas um motivo para não estar perto de Deus, e isso chama-se orgulho. Outra palavra para orgulho é ego. Alguém disse que ego é o mesmo que empurrar Deus para fora. No coração de uma pessoa orgulhosa não pode estar Deus, porque neste trono só dá para sentar um. Ou sentamos nós, ou nos sentamos nós, ou se senta Deus, não é? Isto é básico em termos de explicação do plano de salvação, onde nós explicamos, nós temos que deixar que Deus tome o trono da nossa vida. Agora, em que momento da nossa vida isso acontece? Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, repita comigo, Senhor e Salvador. Mas durante quanto tempo é que isso dura? É que na nossa caminhada cristã, porventura, há algumas coisas que nos são assim jogadas para cima e nós precisamos de continuar a tirar esse lixo para fora de nós para permitir que Deus continue sentado no nosso trono e não esteja lá o eu. Em segundo lugar, o orgulho fere-nos nas relações humanas. O orgulho é a causa básica dos conflitos em relacionamentos. Em Provérbios capítulo 13, verso 10, isto está escrito assim: da soberba só provém contenda. Portanto, onde houver discussão, há orgulho. Governo. Ninguém está a acompanhar as notícias, ninguém sabe nada do que se passa, não é? Eles não se entenderam porquê. Porque estava lá pelo menos um orgulhoso.
por favor, depois cortem isso, para mandar isto para a internet, não é? Fazem um corte na fita, não é? Mas podes falar disto, e assim, eles mostraram-nos aquilo que valem, não é? Eles mostraram-nos que são orgulhosos, eles mostraram-nos que realmente eles não têm temor de Deus e por isso não nos respeitam. Bem, mas isto não estava aqui escrito, também foi a talho de foice, não é? Outro vernáculo, não é? Então, afinal não é tudo. Todo marido e esposa deve memorar este versículo. Quando temos um problema com o orgulho, nós chocamos com a família, chocamos com os amigos, chocamos com o pastor Luís Miguel, vai tudo à frente, não é? O orgulho torna-nos exigentes e inflexíveis. O orgulho provoca a destruição das relações entre pais e filhos. Muitos pais fazem dos seus filhos uns miseráveis, pressionando-os para ser estrelas na escola, ou nas artes e no desporto. Porquê é que eles fazem isto? Eles acham que as realizações dos seus filhos passam por serem melhores do que os outros, e isso não passa de orgulho. O modelo de um homem e de uma mulher não está nas estrelas de cinema, da música ou do desporto. O modelo deve ser você mesmo, apresentando-lhe Cristo como aquele em quem você se inspira e que deseja que os outros o sigam. Pode dizer amém? Um pouco arrojado e forte dizer isto, mas às vezes nós deparamos com pais muito exigentes, que querem que os seus filhos sejam melhores do que os outros, melhores do que todos. Porquê? Porquê é que tem que ser assim? Há uma questão de orgulho ali por trás. Além disso, quando somos orgulhosos, também nos tornamos detestáveis e rudes. O orgulho fere-nos emocionalmente. Terceiro, o orgulho fere-nos emocionalmente. O orgulho faz-nos sempre tentar demonstrar que somos bem-sucedidos para impressionar outros. O orgulho faz-nos querer manter as aparências de ricos a todo custo. Portanto, o orgulho mantém-nos estressados e infelizes. O orgulho cega-nos. Jesus declarou em Lucas capítulo 12, verso 15, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Em quarto lugar, o orgulho fere-nos financeiramente. Lá vou eu falar do governo outra vez. Só um bocadinho. As dívidas pessoais são um dos maiores problemas da nossa sociedade. Ou mais longe, o endividamento é um dos fatores principais de divórcio. Cada ano que passa, as dívidas dos Estados e das famílias aumentam cada vez mais. E isso tem um culpado, o orgulho. Querer ser mais. Querer ter mais para demonstrar a alguém que somos importantes. Um anúncio televisivo, nunca mais me esqueci, há aquelas coisas que nunca nos esquecem, mas havia uma competição entre dois vizinhos e então houve um vizinho que comprou um barquito de pesca, não é? E o outro passa e vai à loja e compra um grande iate. Depois a outra imagem é um compra... Agora já não estou bem recordado, mas agora imaginemos um pouco. Compra alguma coisa também significativa, o outro está lá no quintal a olhar e vai e compra uma coisa maior. E então a terceira imagem é, ele vai e compra um televisor Sony. O outro veio e comprou um televisor Sony, ficou completamente baralhado. Né? Teve que comprar 2 televisores Sony. Né? Tinha que sempre ser mais do que o outro. Contaram-me também uma história recentemente a propósito de não querer nunca ficar atrás. Porque há pessoas assim, nunca querem ficar atrás. Então vou contar esta também. Certo motorista de táxi no Brasil, eles contam de nós contamos deles, não é? Mas esta não é má de todo. Então ele deu boleia a um inglês, um francês e um italiano. Então vai o inglês a gabar-se, nós construímos a Tower Bridge em 3 meses. O francês, para não ficar atrás, nós construímos a Torre Eiffel em 2 meses. O italiano, nós construímos a Torre de Pisa em 1 mês. E o motorista ouviu aquilo e foi andando. Às tantas passa por um grande edifício, era o estádio do Maracanã, e então eles perguntam, o que é isto aqui? E, sei lá, isso ontem não estava aqui? Esta vez eu pude contar, não é? Esta festa caiu-lhes bem. Segundo lugar. Não, antes disso. Pessoas hoje em dia
e estão mais preocupadas com a opinião dos outros relativamente à sua imagem pessoal do que, na verdade, em serem bem-sucedidas. Mas Deus acende o semáforo amarelo em Provérbios, capítulo 16, verso 18. Da soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Ouviu bem? Sublinhou? A soberba precede a ruína. A soberba vem antes da ruína. A altivez de espírito vem antes da queda. Ora, nós vimos um pouco sobre a descrição dos perigos do orgulho, então agora vamos ver sobre como destruir o orgulho. Só uma coisa pode destruir o orgulho nas nossas vidas e essa coisa chama-se... Quem me pode ajudar? Humildade. É o oposto de orgulho, é a humildade. A humildade pode, a resposta da irmã está certa, claro, não é? Podíamos encontrar muitas outras coisas que nos podem ajudar a combater o orgulho. A humildade pode empurrar o orgulho para fora dos nossos corações e permitir que Deus tome o devido lugar. Em resumo, hoje nós estamos como que numa encruzilhada. Hoje nós precisamos de tomar uma decisão séria na nossa vida. E estão diante de nós dois caminhos. O orgulho e a destruição, ou a humildade e a vitória. Isto é um pouco uma escolha entre a vida e a morte. Não é? Muitas vezes nós temos que ser confrontados na nossa vida. O que é que tu escolhes? Ser orgulhoso e provocares a destruição da tua vida, ou seres uma pessoa humilde e isso irá conduzir-te à vitória. Mas como nos tornamos humildes? Nós vamos tentar pelo menos 3 coisas. Primeiro, reconhecer o orgulho nas nossas vidas. Toda a mudança passa por, primeiro, reconhecer o estado em que nós nos encontramos. Mas nós somos incrivelmente cegos sobre o orgulho nas nossas vidas. Quem é que já teve aí a cutucar aí no parceiro do lado, não é? Ou quem já pensou, que pena que o meu marido não está aqui hoje, não é? Eu precisava mesmo de ouvir esta mensagem. Olha, esta é uma boa mensagem para o meu filho, esta é uma boa mensagem para o meu pai. É sempre uma boa mensagem para o outro, não é? Mas nós precisamos que seja uma boa mensagem para nós, não é? Precisamos de praticar isto em primeiro lugar na nossa vida. Porquê? Em Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. As pessoas arrogantes não sabem, não reconhecem que têm problema com o orgulho. Elas são. Não é um estado pontual, não é um estado passageiro, não é deu-lhes uma travadinha e logo passa. Ou então está numa curta-metragem. Alguns é longa-metragem, não é? E depois passa, não é? Há coisas que são parte de... Então, precisamos da ajuda de Deus. Cá está, irmã. Precisamos da ajuda de Deus para reconhecer que nós somos orgulhosos. Ou então precisamos de amigos que nos confrontem, não é? E dar-nos assim, dar o corpo ao manifesto, não é? Rasgar a camisa. Diz lá se sou orgulhoso, se és capaz ou não, não é? Diz lá em que estado é que eu me encontro. Mas nós mesmos podemos perceber se somos orgulhosos, se nós realmente avaliarmos as nossas reações, né? A forma como nós reagimos em determinadas situações. Pessoas arrogantes não sabem, não reconhecem que têm problema com orgulho, porque os seus corações são tão enganosos. Então nós precisamos ter humildade e pedir: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Salmo 139, verso 23, como orou David. Para reconhecer o orgulho nas nossas vidas, devemos pedir a Deus para nos mostrar algum sinal de orgulho na nossa vida, ou então ser inteligente o bastante para ouvir as pessoas que estão à nossa volta e que nos amam, e depois confessá-lo como pecado. Orgulho é pecado. Segundo lugar, lembre-se da fonte de todas as bênçãos. Tudo o que você tem, tudo o que você é, provém de Deus. Amém? Diga comigo, tudo o que eu tenho, provém de Deus. De novo, tudo o que eu tenho, provém de Deus. É vulgar ouvirmos dizer, tudo o que eu ganhei foi com estas minhas 2 mãos. E quem foi te deu essas 2 mãos? Lembre-se do orgulho do homem rico. Alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe, folga, não é? Mas há lá um que não gosta de ouvir nada destas coisas, não é? De pessoas que consideram os seus bens mais do que a sua própria vida. Pessoas que consideram aquilo que têm mais do que aquilo
do que Deus lhes dá. Em 1 Timóteo, capítulo 8, verso 16, capítulo 6, verso 17, está escrito: mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Se lermos a totalidade desta referência, diz o apóstolo Paulo a Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Então, o problema do orgulho é um problema que atravessa as gerações, não é? Começámos pelo Gênesis, já vamos em Timóteo, precisamos de chegar aqui ao século XXI também, e já agora à Figueira. Já chegamos? Já cá estamos, não é? Ok. Que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Amém. Em terceiro lugar, para banir o orgulho da nossa vida, nós precisamos de substituir o orgulho com serviço. A melhor forma de erradicar o orgulho é envolvermos no serviço aos outros. Vamos ver um episódio que se passou com Jesus em Lucas capítulo 22, versos 23 a 27, que passo a ler. Então começaram a perguntar entre eles qual deles ia fazer isso, que ia atrair Jesus. Esta era a conversa. Atenção, vamos focar o tempo. Terceiro ano do ministério de Jesus, a Páscoa antes da crucificação. Última refeição com os seus discípulos, que era suposto ter uma refeição de harmonia, de paz, como aquelas refeições que nós sempre gostamos de ter em casa. Mas, não sei se já aconteceu, lá na minha já. Há uma refeição em que está tudo a correr bem. De repente, alguém diz alguma coisa, quase que dá vontade de que os pratos vão pelo ar, não é? Já se acaba a vontade de comer. Ei, que coisa é esta agora que surge aqui? Estão a ver como nós lá em casa também precisamos de banir orgulho. Não é, meninas? Não tem problema o Cláudio estar a ouvir isto, para não, Silvia. É para ver se ele prende, vês alguma coisa, não é? Tantas que já saiu também, a ver se desta vez é que pega. Já te deste cotoveladas dele ou foi ele em ti? Ok. Então vamos continuar. Levantou-se entre eles uma contenda, já estamos focados no tempo, não é? Olha onde nós estamos. Sobre qual deles parecia ser o maior. De repente já não é importante quem ia trair Jesus, agora era importante quem é que era maior. Dá a impressão que estava, bem, já que isto vai acabar, vamos aqui repartir já aqui o espólio, não é? Vamos já fazer contas a ver o que é que cada um aqui, qual de nós é que pode ganhar mais com isto. Qual deles parecia ser o maior? Ao que Jesus lhe disse: os ricos, os reis destes gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, antes o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, o que está sentado à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, eu porém vos digo, entre vós sou como quem serve. Normalmente não associamos ceia com contenda. Isto já parece as antigas ceias, não é? Que há uns anos atrás. Hoje já não existem estas coisas, não é? Quantas vezes, às vezes, está tudo a correr bem. De repente, levanta-se uma confusão. Porquê? Do orgulho só provém contenda. Bom, mas ainda bem que lá num canto da sala havia uma bacia, havia um jarro com água, havia uma toalha, e Jesus dar-lhes a maior lição que eles precisavam de aprender, não é? Uma das últimas. O Criador do universo lavando os pés sujos dos discípulos, o Mestre. O Filho de Deus está a fazer-lhes o que orgulhosamente eles não são capazes de fazer com Ele, nem uns aos outros. Os discípulos ficam surpreendidos porque o seu mestre está a fazer de máquina de lavar pés. Em João capítulo 13, verso 12, lemos: ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? No verso 16... Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor. Não, realmente não é, mas Jesus está entre eles, que está entre eles, era de facto maior e não tem um problema de orgulho. Vou repetir, Jesus não tem um problema de orgulho. E é por isso que a Bíblia diz: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Então o modelo
principal de humildade, o qual é o oposto de orgulho, é Jesus. Cristo não tem que provar nada ou impressionar-nos, ou impressionar alguém, porque ele estava livre para servir os outros. Concluímos que o orgulho é um sinal de insegurança e as pessoas inseguras não podem servir os outros porque eles querem ser servidos e estar no centro das atenções. Uma boa forma de demonstrarmos que não somos orgulhosos é quando nós somos capazes de servir os outros. Para concluir, o orgulho é perigoso. Fere-nos espiritualmente, fere-nos nos relacionamentos, fere-nos emocionalmente e fere-nos financeiramente. Para destruir o pior de todos os pecados, nós temos que reconhecer o orgulho nas nossas vidas, lembrar de quem é a fonte de todas as nossas bênçãos e substituir o egoísmo com serviço. Ainda mais, e para remate final, queria pedir que a igreja ficasse de pé. Vamos ler em Provérbios capítulo 18, verso 12. Provérbios capítulo 18, verso 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Os irmãos podem me acompanhar nesta leitura? Para pelo menos vamos confessar esta parte, né? Todos juntos. Ainda que as versões são diferentes, já não conseguimos ter aquela música da Assembleia quando tínhamos só a versão do João Ferreira de Almeida. Vamos ler todos. Então na Ceia do Senhor era aqueles momentos, né? Que toda a gente lia, era uma única versão. Hoje é mais difícil, mas podemos chegar lá. Então, repita comigo: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Ou, numa outra versão, antes da ruína, eleva-se o coração do homem. E diante da honra vai a humildade. Que bonito é conquistar a honra pela humildade. Quando alguns estão a colher o caminho totalmente errado, o caminho da exaltação pessoal, o caminho do orgulho, o caminho da posse, o caminho da ganância, e isso só leva à destruição. Pelo menos é isso que eu estou a ver neste país e por aí fora, não é? Mas diante da honra vai a humildade. Que realmente esta igreja seja uma igreja de pessoas honradas e humildes. Amém? Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Como Tu, Senhor, és tão claro nas Escrituras e tens ensinos tão bons para a nossa vida e para a nossa conduta. Sonda, ó Senhor, e vê se há algum mal em mim. Ó Senhor, diz-me, faz-me sentir se eu ainda tenho algum orgulho que preciso de remover. Que a partir de hoje eu possa ser uma pessoa diferente, humilde, prestável, para servir os outros. Para servir na minha comunidade local, para servir a minha família, para servir melhor no meu trabalho, na minha escola, em qualquer lugar onde eu me encontre. Porque a Tua palavra diz que é através da humildade que nós nos tornamos honrados. Senhor, faz isto em mim. Amém.